Aí então a gente tem um roteiro, tem um bom diretor envolvido no projeto aí, com a visão certa pro personagem, produtores querendo fazer, um orçamento destinado pro filme de vulto, né? Não era um orçamento pequeno, os caras queriam alguma coisa muito grande, faltava a peça mais importante de tudo isso, o ator. Quem vai viver o Superman nos cinemas? Quem tem essa postura, passa todo esse ideal que o Alexandre comentou, quem personifica tudo isso? Descobriram o Christopher Reeve. Depois de tentar com um monte de outros atores... Uma coisa interessante, eles tentaram com muitos autores famosos, cara. Famosíssimos, famosíssimos, né? Tal, mas o Richard Donner, ele falou assim, não, esse cara, ele veio de fora, ele veio de outro mundo, né? Ele tá aqui, ele é um turista no nosso planeta. Eu não quero que esse cara esteja com o rosto associado, o ator que faça esse cara esteja com o rosto associado a outros personagens aí, que seja um cara famoso. Não pode ser um cara aí que você... teve atores, você tem o nome dos atores aí que vieram? Muito louco, eles cogitaram Paul Newman, Warren Beatty, Sylvester Stallone, Burt Reynolds. Olha, uma galera já muito, né, conhecida. Pelo amor de Deus, estão falando do Paul Newman, Warren Beatty, são gigantes, né? Em 78 eles já eram ícones, e todos né? os caras que já tinham feito muito sucesso com personalidades muito marcantes. Até o Arnold Schwarzenegger tentou, no documentário dele da Netflix lá, o Warner fala que ele ficou louco, né, sabendo disso, eu tinha que ser o Superman, né? Ele tentou o papel, mas não deu em nada, né? O Richard Donner entendia que, claro que esse cara precisa ter esse cara que vai ser o Superman, ele tem que ter um baita num porte atlético. O que o Christopher Reeve, na verdade, até tinha, né? Ele ganhou depois, né? Ele ganhou depois, o Donner, ele olhou assim, ele falou, putz, o único problema desse cara, ele é o rosto desconhecido que a gente precisa, ele tem as feições do personagem. Ele é grande, tem mais de 1,90 m de Isso, altura, alto e bom ator. Só que não tem musculatura. Ele seria um bom Clark Kent, mas não necessariamente um bom Superman. O que ele fez? Treinamento pesadíssimo, bombou. Teve acompanhamento de um especialista mesmo em fisiculturismo, né? E bombou, ficou fortão. E tava tinha lá pronto um personal trainer, nutricionista, um monte de gente acompanhando. E aí ele conseguiu o seu Superman. E assim, ele não estava visando, por exemplo, um cara como o Schwarzenegger, não era o que ele queria. Né? Não era só o músculo, não era um cara como Stallone, não era só o músculo que ele queria realmente uma coisa diferenciada. Então ele estava enxergando além. E ele estava enxergando tão além que ele pega e convida o maior ator da sua geração, que é o Marlon Brando, pra fazer uma ponta, cara. Na verdade, o Marlon Brando, ele foi um dos primeiros contratados pro filme. Ele foi contratado antes mesmo do Richard Donner, né? Ele, assinou, topou o contrato lá, foi uma quantia, assim, exorbitante. Ele ganhou participação de bilheteria, foi um salário gigante, um dos maiores salários da época, assim, pra falar muito pouco. Ele já tinha sido oscarizado pelo Poderoso Chefão 1. Exatamente. Porra, é o Marlon Brando, né? Um gigante mesmo. E ele topou fazer, o que já deu de novo um peso pra produção, né? Marlon Brando, Richard Donner, Warner, essa grandiosidade toda, é Mário Puzo, parecia que o filme seria grandioso, né? Tudo apontava para isso. E aí por isso que eu falo que já começa aí o template que se sustenta até hoje. Então, olha só, o Richard Donner, ele vai e pega um ator desconhecido ou razoavelmente desconhecido. O Christopher Reeve tinha feito alguma coisinha de novela, alguma coisa de teatro também, né? Mas ele não era conhecido no grande público. Cerca esse cara de mega atores, porque além do Marlon Brando, vem o Gene Hackman também, que já era colossal. Sim. O pessoal que interpreta os pais deles, esqueci o nome deles agora, mas eram atores consagradíssimos também. Eu tenho tudo aqui no nosso livro. Eu também não lembro de cabeça, mas tá tudo aqui na mão. Você tem o Terence Stamp, que faz só uma ponta no primeiro filme, mas tem uma grande participação no segundo. Ned Beatty faz o Watts, Jack Cooper fazendo Perry White, Glenn Ford fazendo Jonathan Kent. Glenn Ford. Phyllis Taxter fazendo a Martha Kent. E o Jimmy Olsen foi o Mark McLury. Então uma galera grande, né? E aí você tem a boa escolha da Lois Lane também, no papel da Margot Kidder. Ela é a Lois Lane perfeita pra mim. Já vou falar sobre isso. Tá. Mas você vê esse template aí. Então você pega e junta, mistura atores clássicos, atores e atrizes clássicos que têm renome, que têm respeito no cinema e no teatro, e coloca ele junto com os desconhecidos. E você contrabalanceia falando assim, olha, esse filme é algo mais. A gente tem Marlon Brando e tem Gene Hackman. Sim. Né? Aí você tem um roteiro que, apesar dos vários tratamentos, como você explicou,
ele vem de um cara de renome também, o Mário Puzo. Você tem um orçamento milionário. Eles começam a fazer a divulgação do filme mais de um ano antes do filme ser lançado. Que era justamente isso que eu falei, essa chamada, né? Você vai acreditar que o homem pode voar, né? Outdoors espalhados por Nova York, por tudo quanto era lugar e tal, fazendo o público realmente começar a falar, pô, esse negócio vai ser uma coisa muito grande. Tem outro ingrediente nessa receita que apontava para um épico mesmo, trilha sonora do John Williams. Nossa! Né? Você já falava, opa, tem coisa aí. Os caras estão realmente, assim, trabalhando com alguns dos melhores atores, compositores, produtores do mundo, né? É difícil escolher onde o John Williams acertou mais. Se foi no Superman, no Star Wars ou no Indiana Jones. Em termos de épico. Eu nem tento escolher, eu adoro as 3 trilhas, elas são perfeitas. Mas, por exemplo, o Superman leva 1 hora pra aparecer no filme, galera. 1 hora. Pensa no quanto tempo o Batman demora pra aparecer no Batman Begins. E entende a coisa que eu tô falando de estabelecer um template. Olha como todo o panorama já está sendo criado. Mas continuando, o Superman leva 1 hora para aparecer. Depois que ele aparece, você vê ele passando voando rapidinho. Mas aí na primeira cena de heroísmo mesmo, que é a cena do helicóptero. Sim. Puta cena. Danielzinho. A música começa. Eu já começo a ficar arrepiado, cara. Eu já começo a ficar arrepiado. Caraca, que coisa linda! Ele tem tempo de uma piada ainda. Passar na frente de orelhão, que era como o George Reeves se transformava. O orelhão não é uma cabine. Sim, sim. E ele fala, pô, essa porra aqui não vai adiantar pra mim me transformar. Muito engraçada essa cena. Muito boa. Aí ele se transforma, como é que chama aqui? Aquela porta giratória, né? Isso. E sai voando, cara. Que coisa incrível a reação da galera e a maneira como Christopher Reeve interpreta esse personagem. Ale, é a origem perfeita do Superman nas telas, com muita calma, mostrando tudo o que precisa. É uma origem hoje um tanto batida, pra quem leu muitos quadrinhos, porque ela é sempre representada, né? Sempre mostra a explosão de Krypton, que Krypton tava uma bagunça, a explosão, a nave vem parar na Terra, Smallville. Isso daí foi apresentado trocentas vezes em série de TV, em outros filmes, em quadrinhos. Muita gente já tá habituada. Mas em 78, pra volta do personagem, combinou muito. E é uma das melhores origens do Superman já feitas também, né? Feita com muita calma. Exatamente o que eu ia falar, o Richard Donner, ele faz com calma a parada.